Bom, a gente parou aqui, né, vendo algumas características dos sinais, né, a serem processados, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a conversão analógica digital, que a gente viu que é importante para que o processador digital possa enfim, processar a informação, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que um sinal, repara nesse sinal cinza aqui, né, contínuo, esse é o sinal real, analógico, né, sinal contínuo no tempo. Esse sinal a gente nunca vai conseguir ter uma representação perfeita dele num dispositivo digital. Por quê? Porque esse sinal deve ser representado através de um conjunto de valores numéricos que vão representar esse sinal, né? E isso é feito através de uma operação chamada quantização, né? Que é quando a gente pega de tempos em tempos, lê esse sinal, né? Periodicamente a gente lê esse sinal, o cinza, né? O sinal contínuo no tempo, e o que a gente guarda na memória são esses valores aqui, né? Então por isso que é chamado de quantização. E repara que é uma quantização na escala, ou seja, nos valores, né? Os valores dos sinais são discretos, né? É uma quantidade finita de valores, e é quantizado no tempo também, porque a gente só vai pegar os valores, vai ler os valores em determinados momentos dessa leitura. Então, a quantização é o processo de atribuição de valores discretos para um sinal contínuo, né, cuja amplitude varia entre infinitos valores. Tá? Então, a quantização é a representação de um sinal contínuo no tempo através de um conjunto de valores discretos, um conjunto discreto de valores que a gente vai colocar no final das contas num vetor, né? E essa quantização gera um erro, né? A gente pode perceber isso aqui, ó. Por exemplo, nesse trecho aqui, desse ponto até esse ponto aqui, né? Esse valor aqui vai ser, esse valor da curva cinza, né? Vai ser representado por esse valor aqui. Então, na verdade, não é nem esse valor, né, representado pelo tracejado, né? Vamos dizer assim, o conversor analógico digital só vai conseguir fornecer esses valores. Exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Se for um conversor de 4 bits. Então, ele não vai conseguir. Esse valor aqui, que é 1, 2, 3, 4, que é 4,5 volts, por exemplo, da curva cinza, ele vai ser representado com o valor 5, né? Na curva vermelha. É a mesma coisa esse valor aqui, né? Nesse momento aqui da leitura, o sinal analógico está em 3,5, mas ele vai ser lido com o valor 3, né? Tá? Assim como os outros. Esse aqui, né, esse pico desse valor da forma de onda vai ser lida com esse valor aqui, 7, por exemplo, né? Isso gera, então, um erro de quantização, uma incerteza de quantização, da quantização. Então, por aí a gente já entende aquela história dos audiófilos que preferem os discos de vinil, né, que são um modo de armazenar mídia, de armazenamento analógico, aos CDs, preferem os
bolachões do que os CDs, porque os CDs são digitalizados, então tem sempre uma errinha, não é perfeita a reprodução. Ok? Isso é feito dessa forma aqui, né? Por que isso? Né? Porque a própria maneira de se, entre outros fatores, a própria forma de se digitalizar um valor de um sinal, ela já embute ali alguma imperfeição, né? Algum erro. Por quê? Porque a coisa funciona mais ou menos assim, né? Você tem um sinal analógico, entra aqui, você tem um capacitor que vai servir de buffer, de memória desse sinal analógico, né? A partir do momento que eu fecho essa chave, o valor momentâneo do sinal analógico que está aqui vai passar para o capacitor. Então isso aqui abre e fecha, fecha e abre rapidinho, só para o capacitor reter e memorizar, né, a tensão analógica naquele momento. E a partir daí existe toda uma lógica de temporização e codificação para colocar aqui, né, N bits, né, que aí pode ser, vai depender da resolução do conversor, como a gente vai ver, o valor em binário correspondente à tensão que está aqui na entrada, né? E esse processo ele leva um tempinho, tá vendo? Esse sinal aqui é o sinal de entrada. Quando você fecha rapidamente e abre, né, o capacitor retém o nível de tensão naquele momento, e esse tempo aqui é o tempo que a lógica tem para gerar o valor aqui, corresponde ao valor binário correspondente a esse valor de tensão, né? Só depois desse tempo é que você pode fazer uma outra leitura, tá? Processo chamado de sample and hold, né? Amostra e retenção do sinal para poder codificar. Então, sim, de maneira simples, essa é uma das maneiras de converter um sinal analógico num valor digital, tá? A gente vê que ele gera. Então, durante esse tempo aqui, se o meu sinal foi lá em cima e voltou, eu não vou perceber isso, né? Então, você vê que tem duas características importantes, né? Quanto maior o número de bits aqui para representar o valor, mais preciso ele vai ser. E quanto mais rápido o circuito de codificação for, menor vai ser esse tempo aqui, de maneira que você possa perceber variações bruscas, né, no sinal de entrada. A gente vai ver isso já já. Então, só para a gente entender aqui, ó, esse é um sinal de entrada, é o sinal de entrada analógico, tem todos esses picos, esses vales e tal, e o sinal que o computador enxerga, vamos dizer assim, né? Porque o conversor analógico digital ele armazena pontos, né? Ele lê os pontos que ele lê, aquele ponto ele mantém até a próxima leitura. Então, se nesse ponto ele leu esse valor, ele vai manter esse valor até for realizada uma nova leitura. Então, por isso que ele fica quebradinho assim. Quando a gente vai ler, então está meio que implícito aqui, né? A gente tem que fazer, tem que ler o sinal de entrada periodicamente para a gente ter um mínimo de representação do sinal real, né? E esse conjunto de amostras, de leituras que a gente faz do sinal, a gente chama de amostragem, né? Então a amostragem da estatística, né? A gente entende isso, né?
é a obtenção de valores que representem o sinal original. Já que não dá para eu representar todos os infinitos valores aqui, eu faço uma amostragem, né? Normalmente, essa amostragem é feita periodicamente com um período constante, ou seja, de, de tempos em tempos, e esse tempo é o mesmo, nesse ΔT é o mesmo, eu faço essas leituras. Tá? De maneira que esse sinal aqui, eu acho que não está, está aqui. Esse sinal aqui, também, ficou fora de ordem aqui. Vamos lá. Então aqui dá para a gente entender isso, né? Esse aqui é um meu sinal de entrada, um sinal analógico, que eu faço leituras a intervalos constantes aqui, representado pelas essas retinhas verdes aqui. De maneira que o meu sinal lido é esse aqui, né? Então, ele tem esse valor até aqui, depois ele assume esse valor até aqui, depois esse até aqui, até aqui, assim que eu vou representando o meu sinal na memória do computador, né? Isso aqui expresso em números, né? A gente já vai ver. E aí a gente cai nisso aqui que eu já comentei, né? Taxa de amostragem. Se eu tenho um sinal desse aqui e quero representá-lo na memória do meu computador, se eu fizer uma amostragem com essa taxa de amostragem, ou seja, eu leio um valor aqui, depois dou esse tempo, leio aqui, dou esse mesmo tempo, leio aqui. Esse sinal azul é o que eu vou enxergar como sendo o sinal que eu tenho que processar. Agora, se eu faço uma amostragem mais rápida, uma taxa de amostragem mais rápida, mais alta, né? Essa aqui azul é o sinal que eu vou entender como sendo o meu sinal a ser processado. Bem mais próximo, ainda longe da perfeição da cópia, mas muito mais próximo do que com essa taxa de amostragem aqui. Beleza? Então é isso. Quanto maior a minha taxa de amostragem, mais próxima do real, do sinal, né, analógico, vai estar a representação do meu sinal. Poxa, então eu vou colocar aqui uma taxa de amostragem infinita, né? Qual é o problema disso? A capacidade, a velocidade de processamento do meu dispositivo que está lendo, né? Está fazendo essa conversão. E também lembre-se que quanto mais amostragens por unidade de tempo, maior consumo de memória você vai ter, né? Você vai ter que ter uma posição para cada amostragem. Se você ler aqui 2 segundos, tudo bem, mas se você ler 2 horas, né? Então tem que pensar nisso também. Resolução é uma outra característica importante que tem a ver com a precisão dos valores lidos, né? Dos valores que vão representar aquele sinal. Na resolução a gente mede em quantidade de dígitos que compõem a representação binária do valor que o conversor entrega, né? Isso afeta a distância, entre aspas, né, entre dois níveis de quantização. A gente vai explicar daqui a pouco. Então a gente sabe que para um conversor de 8 bits, a gente tem quantas representações possíveis com 8 bits? 2 elevado a 8, né? 256, de 0 até 255. Com 10 bits, a gente tem 2 elevado a 10, 1024 representações, né? De 0 a 1023.
Isso quer dizer o seguinte, que com 8 bits, como a gente viu, a gente consegue contar até 256, né? Essa é uma expressãozinha que permite a gente converter, essa está aqui, né? Converter o sinal, o valor do sinal de entrada, volts, né? Para o valor que o conversor analógico digital deverá representar. Por exemplo, se eu tenho um conversor de 8 bits, eu vou ter 256 representações. VRF é a tensão de referência. Digamos que o nosso sistema trabalha com 5 volts. Né? Então, a menor variação na tensão de entrada que o meu conversor vai conseguir representar é 19 milivolts. Por quê? Vamos inverter isso aqui, né? Se eu tiver 0 aqui, né? Eu vou ter 0, 0, beleza. Se eu tiver essa representação, esse valor aqui, ele é inteiro, né? Inteiro positivo, valor natural. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, até 255. Se eu tiver 1 aqui, para eu ter 1 aqui, para o conversor analógico digital me apresentar o valor 1, o que eu tenho aqui? Esses 5 volts vem para cá e esse Vin, melhor, esse 256 vem para cá para baixo. Tá aqui. Isso aqui dá, ele só vai mudar de 0 para 1 quando a tensão de entrada for 19 milivolts ou maior. E assim sucessivamente. Ele só vai pular do 1 para o 2 quando a tensão de entrada for maior que 0,038 milivolts. Se a tensão for 10 milivolts, ele vai continuar mostrando 0. 11 milivolts vai continuar mostrando 0. 18 milivolts vai continuar mostrando 0. 19 milivolts, aí ele mostra 1. 20, 21, 30 milivolts, continua mostrando 1. Só quando a tensão passar de 38 milivolts, ele vai mostrar, o conversor analógico digital vai entregar o valor 2 para a gente. Entendeu? Então, isso tem a ver com a resolução. Se a gente tiver o mesmo sistema com um conversor analógico digital de 12 bits, o que acontece? A minha variação, menor variação que o conversor vai possibilitar, né, enxergar, é 1 milivolts. Então, quando minha tensão for 1 milivolts, no caso aqui está aproximado, né, é 1,2 milivolts, aí ele vai representar o valor 1. 2,4 milivolts, ele vai conseguir representar o valor 2. Olha só, aquela 0, eu não completei aqui, mas 0,019, 0,0 está longe ainda. A gente percebe que esse conversor ele é muito mais preciso, né, do que o conversor de 8 bits. Ok? Então essa fórmula a gente consegue ver, dada a tensão de entrada, qual deverá ser o valor mostrado pelo conversor analógico digital. Então, por exemplo, se a tensão de entrada for 2,5 volts, né? 2,5 volts, 2,5 dividido por 5 dá meio, né? Então, meio de 256 é 128. Então, é uma escala linear, né? Quando o ADC mostrar
128, se a minha tensão de referência for 5 volts, quando ele me mostrar 128, significa que a tensão de entrada é 2,5 volts. É só fazer as continhas aí. Aqui é uma imagem que a gente consegue ver a diferença, né? Eu tenho aqui uma senoide, mais ou menos um senoide, né? Que foi lida com um conversor de 3 bits. Né? A representação dela é esse aqui, ó. Né? E um outro conversor de 16 bits, que é essa aqui. Ainda continua tendo uma escadinha, mas muito mais próximo de um sinal real. Ok? A diferença de resolução entre uma resolução baixa e uma resolução mais alta. A gente consegue perceber também que não só a resolução na questão do número de bits de representação, mas também na resolução do tempo, né? A gente pode perceber aqui que a resolução, que a leitura com o conversor de 16 bits, né? O período é muito maior, né? Poderia ser o mesmo período, né? A leitura com o conversor de 3 bits poderia ser com essa taxa de amostragem também. Né? Ele iria mostrar o mesmo valor, né? Até quando ele mudasse ali. Muito bem. Exemplos de taxa de amostragem, né? Só para a gente ter uma noção. Né? Os CDs utilizam uma taxa de amostragem de 44 kHz, ou seja, ele lê ao digitalizar, né, a musiquinha lá, o som, ele faz 44.100 leituras por segundo, né, com um conversor de 16 bits. DVD utiliza uma taxa de amostragem de 96.000 leituras por segundo e uma resolução maior, 24 bits. Por isso que o DVD tem uma qualidade melhor. E o Blu-ray pode chegar a 192.000 amostras por segundo com resolução de 24 bits. Também tem uma imagem, questão da imagem melhor. Né? Aqui alguns equipamentos que permitem fazer leituras analógicas, né? Um equipamento mais dedicado, placas que a gente pode colocar no slot do computador desktop, módulos que a gente pode conectar ao computador via USB. Normalmente isso aqui ainda existe, mas para placas de altíssima velocidade, né? Conversões de muito alta velocidade. Aqui é para o dia a dia. O nosso Arduino, velho e bom Arduino, tem algumas entradas analógicas que a gente pode utilizar. E existem chips, né, que na verdade são como esses aqui, né? O Arduino, na verdade, ele é uma placa de desenvolvimento que tem um computador num chip, né? Toda a placa é só para dar suporte de alimentação, de pinagem, de acesso aos pinos, tal, para esse cara aqui, que é um chip, como esse aqui, como esse aqui. Tá aí o nosso Arduino. E tem uma placa já há algum tempinho aí que bate de frente com o Arduino, que é o ESP32, né, que tem uma capacidade de processamento, de memória, de conectividade muito maior do que o Arduino, pelo mesmo preço, né, basicamente. A gente deve falar mais dele aí. E
Então, assim, só para apresentar, né, ele tem acho que 18, ele tem várias entradas analógicas, né, assim como o Arduino, só que a dele a conversão dele é de 12 bits, e tem muito recurso aí de memória e tal. Enfim, são possibilidades aí. Um pouquinho sobre ele, né? O ESP32, ele, além de ter ser um dual core, né? Ele tem bastante memória, bastante memória para código e para dados. Ele já vem com Bluetooth, né, modo para conexão Bluetooth, Wi-Fi, vários conversores analógicos digitais. Tem 2 conversores digitais analógicos, o que não é comum no microcontrolador. E várias interfaces de comunicação, né? Bastante recurso. Não vou passar, depois vocês dão uma olhada nas características aí, pode baixar também, dar uma olhada na internet, tem bastante coisa, muito vídeo de introdução, né, ao ESP32, inclusive como utilizar tal. A parte de conexão, né? Também nesse momento eu vou só passar rápido aqui. Esse aqui é um microcontrolador bem inferior ao ESP32, e o ESP32 a gente consegue utilizar a contento. Isso aqui é um diagrama em blocos de um microcontrolador, que também assim, não vai entrar em detalhes disso aqui, porque seria um curso de arquitetura de computadores, né? Isso aqui eu botei só para ilustrar como é que é lá dentro, né? Tem uma unidade lógica aritmética, como toda boa CPU, né? Tem uma unidade lógica aritmética, tem os registradores internos, tem lá um program counter, né? Tudo que um registrador de interrupção, tudo que uma CPU tem, né? Um microprocessador tem, e além disso, o microcontrolador tem diversas coisas que o microprocessador não tem, como temporizadores, interface USB, interface analógica digital, comunicação serial, enfim, várias coisas, e portas de conexão com o mundo externo. Né? O microprocessador, por exemplo, que equipa os nossos notebooks, não tem essa parte aqui. Né? Isso aqui é feito por outros circuitos. Mas o microcontrolador como um todo, né? Só para a gente ter uma ideia. Bom, aqui a gente tem... eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver uma coisa aqui, eu vou parar essa aula aqui, esse vídeo aqui, para a gente poder particionar um pouquinho o conteúdo, tá? Então esse fica sendo o vídeo mais voltado para conversor analógico digital. Tá bom? Até a próxima.